Olá, gente, tudo bem? Como está você? Estamos começando mais um PitoCast. Deixa eu me apresentar. Eu sou criador, adestrador, tutor e editor do Pitoco. Seja muito bem-vindo ao PitoCast, o podcast do Pitoco. Por falar no cachorro, ele está aqui. Edição desta sexta-feira, com muitas notícias do mercado imobiliário. E o amor está no ar. Zezé de Camargo, o Mirosmar. Mirosmar com acento circunflexo no O. Mirosmar José, que é o filho do Chico. Nasceu, olha onde que ele nasceu, gente. Esse é o tal de um sucesso improvável dadas as origens. No pequeno sítio do Chico, Capela Rio do Peixe, distrito de Pirenópolis, nos Grotões de Goiás. Conhece lá? Não conhece, né? Nem eu, acho que nem o Google não achou esse lugar ainda no mapa. Mas o rapaz ficou famoso. Zezé de Camargo assina um empreendimento grande em Cascavel e coloca a nossa cidade no mapa imobiliário do Brasil. Vamos ver com quem que eu estou conversando hoje aqui. O plano está fechado em mim ainda. A gente não mostrou o nosso entrevistado. Ver quem é o rapaz. Aqui estava 26, mas é 28, tá? 28 anos, nascido em Cascavel, bolsa de estudos, aliás, por uma bolsa de estudos, obtida em desempenho acadêmico, formou-se em Economia, Finanças, Ciências Políticas na Universidade McGill. Será que eu falei certo? Espero que sim. Mestre em Economia, com foco em Economia da Educação pela Universidade de Toronto, ambas no Canadá. Representou a Juventude Global na ONU por 2 vezes, trabalhou no Banco Central do Canadá, consultor de Agência de Governo dos Estados Unidos. É comprido aqui o currículo, não vai dar para ler tudo, tá, gente? Mas eu estou aqui comigo com o Henrique Mecabô, candidato a vice-prefeito de Cascavel. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jairo, pelo convite. Tive a oportunidade, recebi o convite, pelo menos, de estar aqui na estreia. Estava fora da cidade, acho, à época. Perdi a oportunidade. Fiquei feliz que não deixei passar dessa vez e estou aqui no PitoCast com a novidade da semana aí. No melhor momento, por que nós trouxemos o Henrique para essa conversa? O primeiro PitoCast depois das convenções. Ainda está rolando convenção agora, nesse momento que estamos gravando, mas está no finzinho, Tem a convenção nesta sexta-feira, se você está assistindo depois, dia 2 de agosto, do Edgar Bueno, numa composição ali com União Brasil, é isso, né? PSDB com União Brasil, algo assim, não é? E logo, logo teremos o quadro completo, pela primeira vez, talvez com apenas 4 candidatos. Primeira vez não digo, mas há muitos anos que não tínhamos um quadro tão enxuto assim. Me acabou, 4 candidaturas, é bom, é ruim, condensou, está no tamanho certo. O que se me diz desse desenho inicial? Jairo, eu acho que é um desenho inicial que não se esperava lá no começo do ano, né? Nós tínhamos muitos pré-candidatos e todos vinham mantendo bom diálogo uns com os outros, né? Eu mesmo, a população acompanhou isso, até por meio do Pitoco, que vinha conversando com mais frequência, pelo menos com os 3 candidatos acima de mim, né? Nomeando aí o próprio Renato Silva, o Márcio Pacheco e o Edgar, em acenos, possibilidades de me compor a eles como vice-prefeito, coisa que foi concretizada agora na terça-feira, dia 30, número do novo, com o Renato. E ao mesmo tempo eu tinha ótima conversa também com o Fernando, né, Mantovani, e em especial com o Coronel Lee, que ele e o grupo ali dele, do Dr. Jorge, do Cláudio, no Partido Agir, tinham uma propensão, uma predisposição de compor comigo, o Lee estando na vice e eu na cabeça de chapa. Então foi um processo que, felizmente, acredito, olhando ao menos para os partidos da majoritária, não foi imposto de cima pelos partidos, porque a gente já viu isso antes, né, acontecer em eleições, não só aqui em Cascavel. Os candidatos conversaram, vinham dialogando e, de fato, foram encontrando alinhamentos, né, e paralelismos programáticos nos seus programas, nos seus sonhos, nos seus ideais, para que fossem formando essas composições. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos, né? E com o Lee, por exemplo. Então, acho que o processo democrático se antecipou nesse sentido. Nós poderíamos ter uma eleição com várias candidaturas, o que pulverizaria mais o voto, mas como a pré-campanha foi bastante intensa, o processo democrático de debate, de diálogo se intensificou já antes do período eleitoral e a gente chega no período eleitoral com um cenário já mais afunilado, que eu entendo que facilita, por um lado, a escolha do eleitor. Bom, eu comecei a falar, mas não terminei, que a escolha do Henrique foi por um olhar político que me dizia o seguinte:
os candidatos a prefeito já estavam praticamente consolidados, não é? Não houve nenhuma novidade na cabeça da chapa. O que se discutia o enigma, digamos assim, da campanha era quem conseguiria trazer esse menino aqui para vice. Por alguns motivos, não só pela faixa etária, não só pelo currículo que eu coloquei aqui, mas também porque o Henrique já mostrou que é bom de voto, né? Foram quantos votos para federal, Henrique? Foram, arredondando, 28 mil no estado, 16 mil aqui em Cascavel. Segundo mais votado em Cascavel, e até soma com o primeiro, que é o Renato, né? Foi o primeiro mais votado em Cascavel para federal, o Henrique na sequência, e os dois estão agora numa mesma chapa. Então, digamos assim, o fato político da semana era para onde ia essa composição aqui no entorno do Partido Novo. O que foi determinante para que você optasse pelo grupo situacionista em Cascavel? Nós tivemos de ter como partido, Jairo, muita maturidade para entender que era momento de abrir mão de uma candidatura própria. Por que eu digo isso? Porque o Novo, primeiro, historicamente, é ruim de composição, é ruim de conversa, né? É ruim de coligar, de dialogar com outros partidos e por muitos anos não teve esse pragmatismo, digamos assim, de entender que pode se somar a outros projetos e fazer de fato parte da diferença. Eu também tive essa maturidade de entender que havia do outro lado um convite vindo para mim que tinha muito de abnegação, porque nós temos hoje no grupo de situação, no grupo da prefeitura, várias outras figuras que poderiam pleitear esse espaço de ser o candidato a vice-prefeito. E que entenderam que fazia sentido convidar para dentro do time uma nova liderança que em vários sentidos complementa o Renato para estar nesse posto que é super disputado. A gente está falando de algo que desde terça, muito pontualmente, eu ouvi comentários negativos, sabe? De que, nossa, mas você abriu mão para ser vice, o que adianta ser vice? Eu acho grandioso, com 28 anos, tá colocado numa chapa super competitiva, com chances reais de me tornar o próximo vice-prefeito da cidade de Cascavel, com um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, que até aqui, na trajetória empresarial e também política dele, mostrou disposição em abrir mão do poder em vários casos, em delegar funções para aqueles que são próximos dele. Então, eu acho promissor. Mas, além disso tudo, também teve uma abnegação de correspondência na ponta do Novo, porque eu poderia, com a autonomia que o partido me dá, e mesmo com o pouco recurso que tem, mas tem esse pouquinho, manter uma candidatura própria que seria, em termos práticos, uma ferramenta de protesto e, para o meu umbigo, uma ferramenta de promoção pessoal. Ia para o debate, porque o Novo agora tem essa prerrogativa, teria ele poucos segundos na TV, poucos segundos no rádio, impulsionaria um pouco nas redes sociais, mesmo com as limitações do TSE, e ia me tornar talvez mais conhecido, porque eu ainda não sou tão conhecido na cidade. Mas eu entendi que fazia sentido abrir mão, porque se eu estou vendo a política, não como ferramenta de promoção pessoal, mas como ferramenta de serviço, de transformação, e se estava tendo a oportunidade de me somar a esse agrupamento de serviço que já vem, pelo menos nas métricas de pesquisas aí, de análise, né, do entendimento da população, já vem fazendo tão bem a cidade, eu deveria abrir mão também um pouquinho do que seria a exposição para mim, para que ganhasse a cidade como um todo nessa continuidade da gestão do Paranhos e do Renato. Gente, é quase aquilo. O que eu quero ser? Hélice de teco-teco ou cauda de Boeing? Não dá para pôr o Henrique na cauda do Boeing, talvez ali como copiloto, ali com o Renato, que podia ser o pai do Henrique, se o Henrique fosse o caçula. Se o Henrique fosse o caçula, podia o Henrique ser filho do Renato Silva. Como é que é conviver com essas gerações diferentes? Ou você vai ter agora essa oportunidade de conviver? Logo tem o seu Ivo na sua casa, na sua residência. Boleiro disse que dava uns bicudos na canela do povo, mas não quero tirar voto aqui. Né? As pessoas ficarem lembrando da canela roxa aí, não é bom negócio. Como é que foi a conversa em casa com o seu Ivo, com a mamãe, com a namorada? Como é que foi a prosa? Olha, Jairo, você sabe já há alguns anos que não era nem de perto o sonho da família que eu me envolvesse na política, né? Eles, desde que entrei na vida pública, disputando uma primeira eleição a deputado federal, eles acompanharam as tensões, os estresses, né, pelos quais eu passei, viam que eu estava talvez abrindo mão de caminhos mais promissores fora do país, e digo isso inclusive financeiramente, mas acredito que precisamos de gente boa em tudo, inclusive na política, né? E a população vem clamando por isso já há um tempo. Então, segui nessa luta, né? Assessorei um deputado estadual, pude ajudar ele a intermediar muito recurso aqui para a região, mesmo sem ter mandato, consegui ajudar em algumas necessidades da população que eu conheci na minha própria campanha de deputado federal e, de repente, passei a pontuar
nas pesquisas da majoritária de Cascavel, né? As pesquisas me colocaram pré-candidato a prefeito. Antes de qualquer lançamento, eu já aparecia pontuando ali. E, a partir dali, passei a amadurecer essa ideia. Faria sentido estar na disputa majoritária? Será que, tendo um insucesso eleitoral, né, apesar da expressiva votação a deputado federal, deveria considerar contribuir diretamente com a minha cidade, sabendo que tanta coisa importante passa pela cidade? E agora acredito que a família já está mais amaciada nessa ideia de eleição e dos estresses que tem na campanha, porque apoiaram desde o início, me deram autonomia para decidir o que eu acreditasse ser melhor. Uma candidatura de protesto, dificilmente vitoriosa, mas que me daria exposição, pensando em passos futuros, ou a oportunidade de mais promissoramente botar a mão na massa desde já. Então a conversa foi tranquila e também com o Renato desde o início, eu tive muita resistência inicial de pensar em uma composição, e não só com o Renato, mas com o Márcio, com quem eu conversei muito, com o Edgar, com quem eu conversei bastante, inclusive antes do anúncio surpresa de terça-feira, eu procurei os dois na segunda para dizer que havia uma reunião final na terça, que passou pelas mãos do governador também em Curitiba, e que eu entendia que daquela reunião ou eu teria um voo solo, ou eu teria uma composição com o Renato, mas que eu não queria gerar uma expectativa que não seria correspondida de que ainda poderia ir com eles. E foi uma conversa super respeitosa e que facilitou, inclusive, o entendimento da família, que eu estava falando com boas pessoas, pessoas sérias, que queriam também, como eu, o melhor para a cidade. Bom, eu sei que essa conversa não foi fácil, porque a sua namorada, me ajuda a lembrar, desculpa, querida, A Paula. A doutora Paula. A doutora Paula estava muito feliz, porque faria uma viagem internacional com o seu par romântico. Ó, agora mudei até a voz para William Bonner. Modo William Bonner. E essa viagem aconteceu. Até para o Henrique sair um pouquinho daquela panela de pressão e todo mundo, vem cá e tal. Opa, dei até um tapa aqui no nosso microfone. Mas essa viagem foi encurtada. Não deu para ir a Paris assistir a abertura da Olimpíada. Foi fácil administrar essa questão? Estamos voltando. Como é que foi a conversa? Aqui a gente entra na vida pessoal também, tá? Perguntas... como é que o pessoal fala? Perguntas invasivas. Acabou. Não, fica à vontade. Você tem intimidade para perguntar isso. A Paula passou comigo já pela primeira campanha de deputado federal. Já sabe como que é o trote. Ela sabe que é puxado, sabe da minha ausência, mas eu também me comprometi com ela que para próximas experiências, se viessem, eu melhoraria. E antes ainda de pontuar nas pesquisas de intenção de voto à Prefeitura de Cascavel, a gente marcou essa viagem, que era não só um passeio, mas era com a Paula, que era a figura mais importante ali da viagem, mas também para reencontrar os amigos que moraram comigo no Canadá. Eu dividi um apartamento com outros 2 amigos, que hoje trabalham em Washington, um deles no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele é da República Dominicana. Então nós tínhamos isso marcado, íamos até lá marcando esse reencontro dos colegas de apartamento. Que lugarzinho feio, né? Pois é, maravilhoso. E levei a Paula junto. E foi legal, assim, reencontrar esse amigo que está tendo experiência, de fato, com política pública. Conheci uma ministra lá do país, jantamos, e ela foi a deputada mais jovem da legislatura anterior. Então, teve toda essa troca de experiência e a gente chegou a discutir, e daí eu digo eu e mais o meu time político, o time do Novo, o que eu faria sobre a viagem. Eu acho que se eu cancelasse, eu perdia a doutora Paula como namorada, então mantive. E alguns aconselharam, e daí não muito de dentro do time, mas alguns falaram, viu, nem fala dessa viagem. Deixa post programado para fingir que você está aqui na cidade. Ninguém pode saber que você está viajando para fora do país. E eu me senti muito desconfortável com aquilo. Transparência, né, Henrique? E me impressionou que nessa transparência, nessa verdade ali de postar a viagem, escancarar, veja, estava marcada desde antes, entendo que o momento não é o ideal, mas preciso agradar também a doutora Paula, a namorada. Foi uma das minhas publicações recentes, pensando nos últimos 6 meses, se não a que mais teve interações positivas, curtidas. Então, vocês são os fofoqueiros, vocês das redes sociais, vocês querem saber da vida pessoal, por isso que eu estou perguntando. Sou bobo, né? Precisamos ter audiência aqui também, mas né? me surpreendeu que mesmo num contexto que poderia ser colocado como negativo, sim, falar a verdade prevaleceu, foi bem avaliado. Eu acho que, de fato, as pessoas sentem falta disso nos políticos, né? Já que você falou, eu vou falar também. Bom, lógico que tem que combinar com os russos, como já dizia o Garrincha, frase atribuída a ele, porque essas coisas já viu, né? Frase atribuída já viu. Mas o Garrincha dizia, tem que combinar com os russos. Lógico, tem que combinar com os russos para você e o Renato ganharem a eleição. Se vencerem essa eleição de outubro,
qual será o papel do Mecabu no governo? Diretor de Relações Internacionais para o Mercosul, como foi o nosso argentino deputado? Henrique. Não, olha, eu e o Renato, nós tivemos conversas longas sobre isso, porque elas eram, eu acredito, mais difíceis do que uma politicagem rasa de falar que tal lote de secretaria é meu e vamos em frente. Eu queria garantir que não estava entrando em furada, né? E o Renato me convenceu disso. Dei trabalho para ele, mas me convenceu. Tanto que a nossa coligação, essa composição, esse casamento, né? Que dizem que o amor não tem idade, parece que não tem mesmo, que a gente está na fase de lua de mel. Espero que continue assim durante todo o mandato. Foi feito em torno de uma carta de 22 compromissos, né, simbolicamente, já que é o número do partido do Renato, nos mesmos modos que o meu partido, o Novo, já havia feito em Curitiba. Porque, de novo, para o Novo é complicado, historicamente, fazer composições. Você pode citar as 3 principais desses 22 aí? Vai ser exposto isso na campanha, mas eu gostaria de saber, assim, se você pudesse elencar o top 3 dos compromissos. No meu entendimento, né? São lá 22 e o Novo coloca eles em igual importância, mas os que vêm aí à mente que eu julgo os mais importantes. Primeiro, garantir que pessoas com formação e ou experiência adequada estejam nos postos comissionados da prefeitura, que é a linha do Novo, e isso a gente quer que se mantenha dentro de qualquer gestão que a gente venha a compor. A gente olhou com muito carinho para as causas de desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico, então educação e geração de comida na mesa, que já vem bem em Cascavel, mas que dá para avançar cada vez mais com inovação e olhando para o nosso agro, que às vezes carece de um pouco de apoio do setor público. E um ponto especial ali dentro é que nós falamos, para além de educação de maneira mais ampla, especificamente do cuidado com as pessoas nos espectros de neurodivergência, que é uma pauta, uma bandeira, uma causa que o Deltan tem abraçado por ter casos assim na família e que tem se multiplicado dentro do Novo o interesse por essa pauta, sabe? A carta já está pública, já está na imprensa, para quem quiser procurar, temos lá os 22 compromissos. Você está falando muito difícil, candidato. Neuro o quê? Você pode assim traduzir a causa dos autistas, os neurodivergentes. Perfeito, ótimo. Bom, adiante, vamos entender melhor como será a campanha eleitoral desse ano. Falou-se muito, e lógico, você fazendo parte da composição da chapa majoritária poderá falar a respeito, que o Renato ia desaparecer dos debates. Que o Renato ia dizer assim, olha gente, eu não sei falar, mas sei fazer. Aquilo do marketing mesmo, né? Mas parece que eu vi ali que está confirmada a presença do Renato no debate da Tarubá, é isso? Eu me inteiro da campanha desde terça-noite, né? Então tenho aí 2 dias inteiros lá dentro na coordenação geral, mas parece que sim, por hora confirmado no debate da Tarubá. Nós estamos, inclusive, nesse momento, vou dar um spoiler aqui, desenvolvendo uma ação de debate direto com a população em regionais da cidade, debate aberto mesmo. Isso deve ser publicado aí nos próximos dias, desculpa. E uma coisa que tem me impressionado, já abrindo um parênteses nesse tema, é que eu mesmo aceitava bastante acho que dá para rotular talvez como um preconceito, esse estigma que se colocou, que o Renato não sabe falar, não sabe se comunicar bem, mas ontem nós fizemos 6 eventos à noite, e eu tenho certeza que em todos ele falou melhor que eu, senão a gente empatou. Por ontem, 1º de agosto, é isso, né? 1º de agosto. 1º de agosto, exatamente. Dia depois, 2 dias depois da nossa convenção, bateria de 6 eventos. Falou super bem, sendo sincero, me impressionou. A plateia gostou, aplaudiu. Isso me deixou feliz. E era uma preocupação que eu tinha. Eu discuti com ele em todo esse processo de composição, que é fato. Nós vivemos numa era de comunicação. As pessoas querem vídeos curtos, bem comunicados, virais, conteúdo raso, muitas vezes mentiroso, que dá espaço aí para que surjam, inclusive, os charlatães todos, e que se pulverizam aí na internet. Eu acho que isso é difícil uma pessoa como o Renato, que vem de uma outra geração, de uma outra época, onde talvez importava mais o fazer. E não estou falando isso como marketing eleitoral. É que eu acredito mesmo que lá atrás as pessoas olhavam muito para os feitos, para as realizações, para as posses, para passar a admirar uma pessoa. E agora se admira muito em torno da comunicação. Então, nessa era mais rasa, fica mais difícil para alguém que é profundo, que é um cara já de cabelos reluzentes e brancos, que fez muito, né, pela cidade, tem bastante para contar. Prateados pelo luar do tempo, né? Isso aí. Olha, quando eu estreiei na TV, já trabalhei nessa área, e aqui mesmo no Pitocast, eu sempre disse, Henrique, eu não quero ser só mais uma carinha bonita na tela, tá? E modéstia, né? Não quero ser só mais uma carinha bonita, quero ter alguma profundidade.
Falar nisso, está aqui a cobertura das convenções, enquanto o Henrique toma uma água, toma um fôlego, não é? Eu trouxe aqui alguma coisa da convenção do Partido Progressista, firmou aí então o Márcio Pacheco como candidato, talvez quando você estiver assistindo aqui já tenha definido o vice. Nesse momento da campanha discutia-se a vice do MDB, talvez o Mantovani, mas não havia nada de consolidado. Isso passa por conversas lá em Curitiba, talvez em Brasília, tem até baleia no jogo, para vocês terem uma ideia. Tem até baleia no jogo. Aí na página seguinte eu trouxe aqui a convenção então do PL, Renato Silva prefeito, Henrique que está aqui comigo vice e o cabo eleitoral de luxo deles, que é o Paranhos. A propósito, estive com o Paranhos nesta sexta-feira, no lançamento do empreendimento imobiliário que eu já mostrei para vocês aqui. O Paranhos foi chamado ao palco, aplaudido em pé por 600 pessoas. Não precisa ninguém de nós aqui ficar fazendo loas, não é? Mas é inegável o prestígio político do Paranhos. Vocês vão ver o vídeo. Até ele se comoveu, né? As pessoas ficaram em pé para aplaudir. E não era convenção política, eram corretores de imóveis, né? Um segmento, aliás, muito dinâmico aqui. Já vamos perguntar para o Henrique o que se pensa sobre essa expansão do perímetro urbano de Cascavel, essas oportunidades do mercado imobiliário. Henrique, você diria que o grande cabo eleitoral de Cascavel é o Paranhos? Com certeza, com certeza. Teve um editorial recente, um outro veículo, que discutiu um pouco isso e me colocou entre esses grandes eleitores. Mas era muito no viés de discutir quem já estava contabilizado e quem não estava, porque na época eu ainda estava pré-candidato a prefeito e não a vice. E nisso se pontuou ali o Bolsonaro, claro, como uma figura importante do partido do Renato, do PL, né, ao qual eu me coligo agora, o governador Ratinho, que está no time, por quem passou, né, selar essa aliança lá em Curitiba, o próprio Batatinha, que declarou apoio ao Renato recentemente, mas se destaca como nome de grande eleitor, grande influenciador, o nome do Paranhos, que tem toda essa aprovação aqui na cidade, para além de bandeira ideológica, de briga nacional, de polarização, né, que a gente vem passando no Brasil todo, que é avaliado pela população, em especial nos bairros aqui em Cascavel, porque, claro, cuidou do aeroporto, e a gente sempre lembra disso, porque é um feito histórico, mas cuidou também do aeroporto de quem mais precisa, que é o ponto de ônibus lá no bairro, e ele fez isso muito bem e tem essa aprovação. Acredito que ele é uma grande força eleitoralmente, que tem muito a ajudar a mim e ao Renato, e além disso, politicamente no sentido de poder me aconselhar e me ensinar, porque estou me colocando em posição de aprendizado, de botar a mão na massa para me aperfeiçoar ainda mais rápido, entregando serviço à população. E se tem alguém que soube fazer isso ao longo de 8 anos, foi o Paranhos. Eu me somo ao Renato para garantir que continue o dinamismo, para que continue a prefeitura na rua, como a população tem gostado, garantindo que tem lá dentro um gestor, um administrador que é o Renato, porque gerir uma máquina aí de 10 mil servidores, 2 bilhões de orçamento anual, exige muita experiência, e muitos me questionavam sobre isso. Mas o que você já fez dessa magnitude para dar conta? Agora eu espero que a partir do ano que vem, se Deus quiser, tenha a oportunidade de fazer, aconselhado por um Paranhos que na minha visão é o melhor prefeito da história, e eu já dizia isso abertamente, né? Sou nascido e criado aqui, já dizia isso abertamente antes de ter qualquer diálogo de composição com o grupo da sucessão do próprio Paranhos, e claro, tendo aí como guia o Renato, que já esteve lá dentro esses anos todos e pode encurtar o meu caminho de aprendizado dentro lá da prefeitura, que deve ter muito trabalho a ser feito. Você já me responde objetivamente se vai aceitar um cargo dentro da prefeitura ou não, se vai ser secretário, o que você vai ser, mas antes deixa eu dizer que foi falado aqui no ônibus, no transporte coletivo, que nesta segunda-feira, que dia que é segunda? 5? Nesta segunda-feira acontece não digo inauguração, inauguração dos eletropostos ali do lado do hub da inovação, onde era o Terminal Oeste, dos eletropostos dos ônibus elétricos. Trago para mim essa conversa com muita tranquilidade, que no primeiro mês do primeiro ano do mandato Paranhos, eu cheguei para ele e mostrei Shenzhen, na China. Falei, Paranhos, aqui, 17 mil ônibus elétricos. Tá, isso é uma maravilha para os pulmões das pessoas, para o bolso das pessoas, para os ouvidos das pessoas. Leve isso em conta. Pode perguntar para o Paranhos se não é verdade. E fiquei incomodando no jornal um tempão, até que ele adquiriu os 15 ônibus elétricos, 10%, portanto, da frota do município, com fogos de artifício e toda aquela
né, para a Fernália. Então serão entregues os primeiros 15 ônibus elétricos nesta segunda-feira, ali no Terminal Oeste. Vamos lá, já volto para o mercado imobiliário. Primeiro, essa pergunta. Henrique, você aceita um cargo no governo? Você vai ser ou você vai ser um vice, como era o Renato? Meio que um coordenador geral, que acompanhava as secretarias. O que foi conversado sobre isso ou nada até agora? Nós conversamos bastante, ainda não temos definição, mas temos alguns caminhos propostos, né? Um dos caminhos naturais seria eu atuar mais diretamente nessa parte que eu citei antes de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, agência de inovação, inteligência. Outro caminho que a gente tem visto com muitos bons olhos é o de ajudar o Renato como gestor nessa supervisão do governo todo, que é o que ele fez como vice, mas a gente pensa inclusive em rotular isso, né, em criar uma secretaria de gestão e governo dentro da prefeitura e a partir disso eu consigo acompanhar o Renato, supervisionar com ele as secretarias de maneira mais próxima. Uma coisa que a gente já definiu, que é bastante específica, mas eu acho que diz muito sobre essa gestão compartilhada que nós pretendemos ter, é que eu, como vice-prefeito, volto àquela sala que divide ali a parede e a porta com o prefeito para acessar de maneira rápida o Renato. Claro que vou bater na porta sempre muito respeitosamente, mas quero estar ao lado dele sempre que for possível para a gente garantir que Cascavel siga dando esses voos cada vez mais altos. Vocês estão entendendo, né, gente? Não precisa desenhar, né? Estão entendendo. Gestão compartilhada, né? É isso. E, aliás, o líder inteligente, ele sabe delegar, né? Ele sabe entender quem dá conta do recado. Né? Pessoal, estou indo para a parte final da conversa aqui, mas não é Xangai, não é Miami, não é Singapura, não é Nova York, não é Dubai, não é São Paulo. É Cascavel. Tá aqui o JL Tower. JL Tower. É um edifício corporativo na rua Recife, esquina com a Carlos de Carvalho. Cascavel ganhando ares de Faria Lima, de Avenida Paulista. Gente, que loucura mercado imobiliário. Você tem olhado essas coisas, Henrique? O que dá para dizer sobre essa expansão do perímetro urbano de Cascavel? Você tem o entendimento de que essa cadeia da construção civil tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico? Com certeza, isso até a nível de Estado, né? Uma porcentagem muito grande do PIB paranaense é diretamente vinculado à cadeia de construção civil. Essa expansão do perímetro urbano, lá atrás, tive dúvida, fui estudar mais a fundo, porque, é claro, ela coloca uma pressão grande sobre o setor público, né, de prover toda essa infraestrutura. Apesar de que hoje é facilitado que o próprio empreendimento garanta à prefeitura, né, a infraestrutura de saneamento, de escolas e etc. O que eu achei muito positivo nisso é que, antigamente, o que para mim seria um retrocesso, nós tínhamos muito bem escolhidas a dedo as áreas para onde a cidade ia se expandir. E nisso você privilegiava os amigos do rei, né, usava o poder como privilégio para cuidar do próprio umbigo e do umbigo dos amigos. Essa expansão tão grande de novo tem seus ônus, é claro, estruturais, vai dar trabalho para a prefeitura, mas ela torna o aumento da cidade, em termos daí de valorização de propriedade mesmo, mais democrático, porque ela não escolheu a dedo a área de quem vai ser privilegiado. Ela expandiu quase que um raio, né, uniforme a partir do centro da cidade, de maneira bastante rápida, bastante acelerada, numa cidade que vem crescendo de maneira rápida e acelerada. Então, acredito que vem desafios, mas vem também a superação de privilégios, que é muito importante sempre olhar para isso, e eu, como alguém do Partido Novo, não poderia deixar escapar, sempre é importante olhar para esse combate aos privilégios dentro do setor público. Bom, vamos para a última pergunta, gente? Vamos lá? Funciona assim a pergunta. A gente sabe, quando uma eleição está na janela, que ela será apenas antessala, ou será também antessala, de uma eleição subsequente. Temos eleição em 2026, temos eleições em 2030, né? Mais uma para o parlamento, mais uma para o município. Me acabou, até onde eu sei, o Renato é candidato a mandato único. Me disseram isso, não sei. Mas é que às vezes as pessoas falam, o Lula também dizia que era um mandato só. No mês seguinte ele já estava disputando a reeleição, né? Agora, nesse mandato. Eu te pergunto qual é o futuro político que você vislumbra, se você ainda sonha com o parlamento, ou daqui a pouco você se encanta de tal forma com o executivo que você possa produzir um outro cenário para 2030. 30? 28? 26? 26, deputado, né? Congressista.
28 prefeito. Eu estou colocando 30 aí, que é o teu número, né? Mas é 28 a eleição subsequente para prefeito. O que você me diz do seu futuro político? Jair, eu tenho olhado muito para o futuro político imediato de ser vice-prefeito de Cascavel. Quando a pesquisa me colocou pré-candidato a prefeito, eu comecei a olhar para a cidade e é isso que eu me dispus a fazer. Claro que, estando lá dentro, como vice-prefeito, eu vou ter uma oportunidade imensa de aprender, de me desenvolver e começar a pensar em voos mais altos, assim como eu espero que a cidade esteja voando mais alto. E ontem, até num evento com o Renato e o Paranhos, o Paranhos pontuou que ele era o primeiro prefeito da história de Cascavel que estava apoiando seu vice para fazer a sucessão. Daí eu brinquei no microfone que eu queria ser o segundo, se estiver preparado para o chamado. Então, nesse sentido, quero colocar que espero ter uma fantástica relação com o Renato e um período de preparo que me cacife, sim, para ser o futuro, quem sabe o próximo prefeito de Cascavel. Mas eu não estou olhando agora para próximas eleições. Estou olhando para essa eleição que vai ser dificílima. Temos adversários preparados, com bons grupos disputando, e estou olhando a partir do ano que vem para botar a mão na massa, que é o que eu sinto que me falta. Servir a sociedade de fato, enxergar a política de novo, não como ferramenta de promoção pessoal, mas como ferramenta de serviço, de transformação, de continuidade de uma gestão que já vem dando tão certo. Se eu abrir mão de pensar no meu próprio umbigo na candidatura própria, e se tanta gente dentro desse grupo abriu mão, abnegou desse posto de vice, fazendo esse convite para que eu me somasse ao grupo, é importante que eu abra mão também de olhar para sonhos mais distantes e foque na Cascavel do agora, que precisa desse time lá dentro da prefeitura. Última questão, Olimpíadas 2024. Olha, o Bonner voltou aqui, gente. Tem 4 candidatos a prefeito. 3 vão para o pódio. Eu diria 2, porque daí segundo turno, mas vamos pôr assim, 3 vão para o pódio, 1 fica fora. Quem que fica fora das medalhas desses 4? Vamos lá, dá um chute aí. Pergunta difícil de responder, mas hoje eu acredito que a professora Lili e a vice dela, a Mônica, ficam de fora do pódio. Ficam fora do pódio. Medalha de bronze, quem? Terceiro lugar, Olimpíadas 2024. Medalha de bronze. Hoje eu acreditaria que o time do Márcio ficará com a medalha de bronze. Então as demais já estão quase definidas, mas eu tenho que perguntar. Medalha de prata, quem? Edgar Bueno. Edgar Bueno. Medalha de ouro? Renato Silva e Mecabô. Renato Silva e Mecabô. Henrique, muito obrigado pela sua participação. Eu desejo boa sorte na sua caminhada. Vale dizer, vou conversar com todos aqui, tá, gente? E nessa linha, descontraída, né? Aqui, às vezes aprofunda, às vezes brinca, perguntas inconvenientes também. Muito obrigado pela sua participação. É isso, eu que agradeço o espaço. Espero voltar aqui depois da eleição com sucesso eleitoral para contar. Vamos fazer o brinde primeiro? Aqui, ó, o brinde do Pitoco, tá aqui a canequinha. Essa vai ficar para o Henrique, como fazemos com todos os demais convidados. Esperamos que essa canequinha apareça nas redes sociais lá para milhares e milhares de seguidores do Mecabô. Também quero agradecer você pela sua companhia. Se você gostou dessa entrevista, vai lá na frechinha, sabe? E compartilha com a galera, manda para todo mundo aí. Saúde, grande abraço e até breve. Nós estivemos até agora no Pitocast, o podcast do Pitoco. Saúde, até logo.